Bom, eu diria que o pressuposto, o ponto de saída que o padre colocou não se aplica ao que eu farei. Tá bom. Nem eu entendo que a igreja evangélica começa em 1517, nem irei claramente anarquizar a doutrina ou a tradição e nem irei me deter em picuinhas. Sim. Eu não sei com que o senhor tem debatido, mas... Não. Sim. Eu tô fazendo uma observação de... Geral, né? Geral. Não, de maneira nenhuma. O debate na internet. Pois é, o que eu gostaria de dizer é que a igreja nasce, se nós olharmos historicamente, segundo o entendimento das escrituras, me parece em Pentecostes. Que nós temos ali, após a ressurreição de Jesus, são 40 dias em que ele convive com seus discípulos, aparecendo, desaparecendo, e para meu sentir, faz isso para que nós nos acostumemos com a fé em Cristo sem a presença física dele. Essa é a estratégia, e após ele ascende aos céus abençoando, isso é interessante, e após 10 dias, na festa das semanas, nós temos um movimento que é único. Em Atos, no capítulo 1, no verso 8, havia uma promessa que o Espírito seria derramado. Então, em Atos, nós temos, no capítulo 2, o cumprimento da promessa que é feita em Atos, no capítulo 1, no verso 8, que é exatamente o momento em que nós temos 120 pessoas rodeadas por uma cultura hostil, sem dinheiro, sem saber exatamente o que vão fazer. Ali é que aquelas 120 pessoas escutam um barulho, um vento impetuoso. E aqui eu peço licença para ir um pouco adiante, isso não está claramente nas escrituras, mas se me perguntasse que barulho era esse, seria ruar, que é exatamente espírito em hebraico. Nas línguas antigas, e hebraico é uma delas, vento, sopro, espírito tem o mesmo nome, ruar. Então, no derramamento do Espírito e aquela línguas de fogo, e o fogo representa Deus, assim como representou para Moisés em Êxodo, ali aquelas pessoas se tornam extremamente encorajadas, fortalecidas e conseguem levar adiante a palavra de Deus. É interessante que o que acontece ali com falar em línguas, e a constituição da igreja está ali, é Deus revertendo o que fizera na Torre de Babel. Na Torre de Babel, Deus confundiu as línguas porque eles tinham por intuito desafiar Deus. O problema de Babel não era a altura da torre, mas o intuito da torre, que era desafiar Deus, confundiu as línguas. E como haveria uma igreja de levar a palavra de Deus para todos os povos se as línguas estavam confundidas? Em Pentecostes, isso é uma condição essencial para a existência da igreja, o que é feito lá em Babel é revertido. E as pessoas passam a ouvir em sua própria língua. As escrituras dizem, havia judeus de todas as partes do mundo, e eles ouvem a pregação do evangelho em suas próprias línguas. E a partir daí você tem 3.000 convertidos e batizados. Mais à frente, Paulo, aliás, ali naquele momento, não podemos nos esquecer, Pedro prega, há essa conversão. Depois, mais à frente, Paulo é responsável pela igreja transcultural. Há uma reunião ali em Atos 15, cujo líder é Tiago. Então eu penso que a igreja nasce ali. Aquele é o nascimento da igreja. Eu acho que a igreja de Cristo é uma igreja católica, é uma igreja apostólica, só não penso que é estritamente romana. A igreja de Cristo é um corpo místico universal, que católicos quer dizer universal. É um isso que eu corpo ia perguntar, místico. católico Quer dizer universal. É um corpo místico universal, é um corpo apostólico, mas penso eu que a linha romana é uma entre as tantas. Até com uma expressão genuína, e nós iremos falar mais sobre isso, da ortodoxia. O que nós poderíamos fazer como estratégia de debate, que eu notei que o padre tem uma mente bem analítica, e isso, se o senhor assim quiser, nós podemos falar no começo sobre o que temos em comum e depois falar de algumas separações do pensamento. Repetindo, meu posicionamento, a igreja evangélica nasce em Pentecostes, a igreja do Senhor. Podemos dizer assim, a igreja católica, apostólica, cristã, nasce em Pentecostes. E aí se desenvolve até hoje por seus caminhos, muitos dos quais com erros e depois acertos, mas a igreja mística acontece aí. E temos muito em comum. É muito difícil o pensamento católico, né? Ele tem uma discordância fundamental com o pensamento evangélico no ponto de vista escritural, porque a nossa base de fé está circunscrita na base de fé da Igreja Católica.
A nossa base de fé está dentro da Bíblia do Padre. Uhum. O que há na Bíblia do Padre, nós podemos falar, se quiser, é a minha base de fé. Aliás, Padre, o senhor eu não ia colocar aqui só na câmera de cima. Que Bíblia bonita, né? Que Bíblia bonita, colocar aqui na câmera de cima. Aqui, Edições CNBB. Belíssima. Então, a Bíblia que eu utilizo está circunscrita na Bíblia católica. A Bíblia católica tem 10 textos a mais. Aí podemos falar como foram construídos. Que isso é legal também comentar. Tem 10 textos a mais, que são 7 livros a mais no Antigo Testamento e acréscimos ao livro de Esté e Daniel. Então, só uma proposta metodológica para o nosso bate-papo, se o senhor assim concordar, é esta de falarmos sobre o que concordamos e depois, eventualmente, sobre as divergências. 3 minutos, Padre, para a réplica. Pode ser. Eu só queria... acho que a gente já começou o debate. Né? Sim. E aqui eu acho que o primeiro ponto é, de fato, a eclesiologia. O quê? Eclesiologia. Quer dizer, a doutrina sobre a igreja. Nós já começamos aqui. Acho que a gente precisa entender que as doutrinas modernas, ou as eclesiologias modernas, elas surgiram dentro de um processo crítico que começa lá pelo século XI, com os movimentos espirituais. Então nós temos diversas divergências à Igreja Católica. Então surge o grupo dos cátaros, dos albingenses, seitas que depois vão se consolidar como a dos irmãos dos espíritos, do espírito livre, os begardos, as beguinas, mais adiante os valdenses, e todos eles são espiritualistas. Ou seja, eles acreditam que a matéria é má. E, portanto, eles partem do princípio de que um princípio oposto da encarnação, eles tinham dificuldade de lidar com o mistério da encarnação. Portanto, que a igreja é uma sociedade mística, uma sociedade invisível, ou seja, ela não tem uma existência física. Essa eclesiologia, depois vai se desenvolver, ela é um dos pressupostos da eclesiologia protestante. Porque, é claro, se você não tem uma ideia de igreja que seja uma entidade, sobretudo mística, como é que você vai explicar que em Pentecostes todos voltaram a falar da mesma língua e depois você tem mais de 30 mil denominações que falam teologias diferentes ou que têm pontos de fé diferentes? Então você volta para Babel. Então vejam, é aqui que nós temos a noção, digamos, essas duas noções que me parecem realmente incompatíveis. A primeira, a noção de que a Igreja Católica não é uma entidade meramente espiritual. Ela tem uma continuidade histórica e uma identidade institucional que ela, digamos assim, se resume na nota da romanidade, no sentido de que ela é católica porque ela esteve em todos os tempos e em todos os espaços, apostólica porque descende dos apóstolos, não apenas pela mensagem, mas pela continuidade histórica, e ela é romana no sentido de que essa identidade descansa sobre o fato histórico de que o líder do grupo apostólico, Pedro, cabeça, portanto, da igreja na ausência do Senhor, ele é, digamos, aquele que tem a missão de confirmar os irmãos na fé. Certo. Agora, primeira pergunta, Tassos. Eu posso bater um papo assim? Sim, porque é o seguinte, são 3 minutos, você pode comentar e deixa a pergunta para o final. E fazer a pergunta. Isso. A eclesiologia da Igreja Evangélica não precisa de nenhuma construção doutrinária, tem base nas Escrituras. A Igreja Evangélica, posso citar algumas passagens, Efésios, no capítulo 4, verso 4 e 6, diz: há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. A primeira
Então, A primeira... essa mesma ideia de que Sim. eu posso Deixa eu só- criar uma igreja a partir da Bíblia Deixa eu já é um pressuposto. Assim como a ideia de que eu posso criar uma igreja em Roma, como o próprio Pedro não fundou a igreja em Roma, foi em Jerusalém, como o líder da primeira reunião da igreja de Jerusalém não foi Pedro, foi Tiago, como Paulo repreendeu publicamente Pedro. Então, Peraí. assim, mas deixa eu só expor. né? Na pergunta, aí você já Se o, fala. senhor muito, quiser, cara. se o senhor quiser usar os meus minutos, o senhor pode fazer, depois eu uso. O que é. Minha Sabe o que eu vontade. só É queria porque uma o senhor coisa. mas o senhor também está dizendo certas coisas com as quais eu discordo veementemente. Claro, claro. Eu estou respeitando só o momento de dizer. Deixa os 3 minutos dele, aí você tem Eu 5 só minutos. queria que a gente não dispersasse, Não, sabe? Se minha base são as concentrasse no- escrituras. Eu estou citando as escrituras, não estou dispersando. Estou citando Efésios 4, não estou dispersando. Estou citando as escrituras. Não é? Inclusive no Novo Testamento, que é o mesmo texto para nós dois. Então, Efésios 4, no capítulo 4 a 6, na primeira epístola de Pedro, no capítulo 2, no verso 9, nós temos dizendo: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O Evangelho de São Mateus, no capítulo 18, se nós formos para o verso 20, capítulo 18, no verso 20, nós temos dizendo assim, ó: porque onde estiverdes 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio de vocês. Isso claramente, com base aqui nas Escrituras, demonstra de maneira indubitável que a Igreja do Senhor é um corpo místico, independentemente de qualquer ramo específico. Outra coisa, padre, o fato de haver mais de uma denominação é indício de uma visão ortodoxa. Olha só que interessante, o ramo específico do romanismo, quer o quê? Ser exclusivo. Quando na realidade nós temos várias maneiras de interpretar que é fruto da ortodoxia. Orto quer dizer reto, doxa quer dizer opinião. O cristão ele pode investigar as escrituras, ver qual é a interpretação correta, discutir qual é o certo e o que é errado. Porque no momento que se não pode fazer isso, pode cair em coisas que a gente não pode concordar, ou fica difícil de concordar. E aqui eu faço uma pergunta específica, só para mostrar ao Senhor como às vezes é difícil não ter a possibilidade de discordar. Por exemplo, a Igreja Católica tem um posicionamento com base na encíclica Humani Generis, o Papa Pio XII, também tem uma mensagem, a Pontifícia Academia de Ciências, que foi feito pelo Papa João Paulo II, a mesma mensagem. A gente pode aprofundar esses documentos, se o senhor quiser. O Catecismo da Igreja Católica, de 1992, assim como o documento da Comissão Teológica Internacional. Em outras palavras, o Papa Pio XII, o Papa João Paulo II, o Papa Francisco tem uma posição clara a favor do darwinismo, da evolução. É claro que é uma evolução teísta, mas isso é que eu digo para o senhor, às vezes a gente não tem a possibilidade de dialogar e debater e nos aprofundar, causa certos problemas, inclusive de ordem intelectual. Assim, A pergunta seria... o senhor é a favor, pelo fato de defender a unidade de um só tipo de pensamento, o senhor é a favor da evolução das espécies? Como compatibilizar isso com Gênesis, no capítulo 1, no verso 27, que é uma das 3 situações do capítulo 1 de Gênesis, que é o uso do verbo borá, que é a criação da humanidade, que claramente não pode ser proveniente de animais inferiores. Tá, então, quando Agora eu falo questões, assim, sobre a necessidade de focar numa questão para não abrir muito, é porque nós perdemos o fio condutor e aí a gente não sai do lugar. Quer dizer, é como se você abrisse uma avenida e deixasse um monte de portas abertas. Então vamos fechar aqui algumas portas, né? Tema da eclesiologia. A ideia de que eu posso construir uma igreja a partir unicamente das escrituras não é uma ideia bíblica. Porque os apóstolos fundaram a igreja a partir de nosso Senhor Jesus Cristo, antes de que houvesse as escrituras. Então, há uma procedência ontológica da igreja em relação às escrituras. O que é ontológica? Quer dizer, a igreja existe antes que as escrituras, e especialmente no Novo Testamento. O Novo Testamento, ele nasce na igreja, e não é o contrário. Tá. Né? Mas não é a romana.
Não é romana. Se você entende, é que eu preciso entender. Não é que eu preciso entender. Depende de como você utiliza o termo romano. Se você utiliza exatamente, por exemplo, como diz Santo Ambrósio, onde está Pedro, aí está a igreja, então Pedro está em Roma. É muito simples. Bom, Por que Pedro está em Roma, pai? Por que Pedro está em Roma? Porque Pedro exerceu o episcopado no final de sua vida em Roma. Sim, mas no começo não. Na fundação não. Mas ele terminou o episcopado em Roma e Paulo terminou o seu episcopado em Roma. Na fundação da igreja não. Ambos fundaram a igreja de Roma, ambos fundaram a igreja de Roma sob o seu martírio. Então, desde lá, isso não é contestado por nenhuma das denominações pré-protestantes. Então, por exemplo, a ortodoxia não nega em nenhum momento que o Papa seja o sucessor de São Pedro. Mas tudo bem, mais uma vez, para concentrarmos a questão. Eu vou pular a parte de Tiago, porque eu acho que ela não é relevante, uma vez que ali não está se estabelecendo uma doutrina sobre a primazia. Mas darwinismo. Quando o Papa Pio XII admite a não incompatibilidade absoluta do darwinismo com a doutrina cristã, ele e os papas subsequentes não estão canonizando o darwinismo. Há uma diferença muito sutil, mas ela é importantíssima. Quer dizer, o fato de eu dizer que o darwinismo pode ter uma explicação ou pode ter um tipo de abordagem teísta, inclusive ortodoxa, não significa que eu estou canonizando uma teoria científica. É muito importante porque a Igreja Católica... Mas o Vaticano é darwinista, não é? Não. Pelas pessoas que eu falei e os documentos que eu citei? Não. Os documentos, eles estão apenas mostrando a não incompatibilidade absoluta entre esse tipo de explicação e a fé cristã. Mas eles não estão professando a fé nesse tipo de abordagem científica, porque ela é uma abordagem científica. Os modelos científicos, eles por definição, não são permanentes. Eles vão sendo contestados pela própria ciência ao longo dos tempos. Então, a igreja não pode, foge do seu escopo e da sua área de, digamos assim, da sua específica autoridade falar sobre esses temas. Então, por exemplo, Pio XII garante que dentro do darwinismo o poligenismo, por exemplo, não é compatível com a doutrina católica. A Igreja Católica não é poligenista, eu concordo com o senhor. Isso é verdade. Agora, é monogenista. Isso. Agora, e depois, que você não pode utilizar, por exemplo, os modelos evolucionistas para daí decalcar verdades filosóficas, antropológicas, teológicas, etc. Então, a igreja estabelece, digamos, os limites epistemológicos, mas sem professar sua fé naquilo. Sem querer usar, mas usando a terminologia que o senhor falou, fica... Eu vou fazer isso porque o senhor falou, mas fica como se fosse uma nova Torre de Babel, então, da mesma forma. Não. Cada um diz uma coisa. Não. Eu preciso saber o que é de fé e o que não é de fé. Quer dizer, uma coisa é o que é de fé, ou seja, o que é revelado por Deus. Eu não posso, digamos assim, utilizar a divina revelação para dar suporte a uma teoria científica que pode ser descartável. A divina revelação é permanente. Então, quando a igreja diz que não, a fé é esta aqui, essa hipótese científica, ela tem essa possibilidade, tem aquela outra possibilidade. Ela não está professando a fé naquela hipótese científica, mas ela está apenas estabelecendo os limites epistemológicos que fazem com que ela seja admissível ou não no diálogo com a fé.